Você sabia que a ansiedade, ela não é uma emoção? Ela é um sentimento, porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquela paixão, aquele amor, é uma emoção, e o sentimento é mais uma mágoa, assim, sabe. E a ansiedade, ela tá classificada como um sentimento, ligada à preocupação, olha só, preocupação, nervosismo, um medo intenso, tudo isso traz um sentimento de ansiedade. E quantas vezes a gente pega os nossos pacientes ansiosos, não é? Quantas vezes, meu Deus. E apesar de ser uma reação natural do corpo, que é esse sentimento de ter medo, de ter preocupação, ele pode ser classificado, bom dia, pode ser classificado como algo inerente ao ser humano, sim, com certeza, mas quando ele pode virar um distúrbio muito facilmente, se a gente não se atenta a ele, se a gente não consegue, fazer esse equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, o sentimento, tudo isso é importante pra gente. E de fato, os transtornos de ansiedade, eles são muito, muito frequentes na nossa prática clínica. Observa, observa. Às vezes o cliente não fala, mas ele sua, mas ele tem, tu vai identificar aquela respiração ofegante, eh, às vezes ele não para de mexer as mãos ou os pés. Outra coisa que eu observo também nos pacientes muito ansiosos é que eles, sabe, eles têm aquele medo. Veja, tudo isso seria normal, é inerente ao ser humano, é a reação de luta ou fuga, ou eu mato ou eu morro. Na antiguidade seria assim, mas nos dias de hoje é muito frequente que a pessoa perde a mão disso, né. Então, por que que é importante a gente saber que o cliente, ele é ansioso? Pode estar até lá na ficha de avaliação, ansioso. Ele às vezes está medicado, porque às vezes o ansioso ele está medicado, mas ele só está quieto. Só que aqui dentro é um furacão. Já pegou um paciente assim? E ele mesmo relata: "Olha, eu tô parece calmo aqui, né, mas aqui dentro tá o furacão". Isso eu já ouvi dos meus clientes, já muitas vezes. Então, por que que é importante a gente, saber que o nosso cliente ele é ansioso e anotar isso inclusive, sabe? Porque a ansiedade, ela traz muitas dores. Ela traz dor no pescoço, ela vai ter dor no peito, no diafragma, e a gente vai ver aquela manobra para desativar o diafragma. E sabendo disso, a gente tem manobras específicas para os ansiosos. Na massoterapia podal tem manobras que a gente faz muito eficientes embaixo do da linha do diafragma, justamente para a gente tratar, descontraturar o músculo diafragma. E eu estava lendo sobre o diafragma, é um músculo que eu não sei, eu tenho uma atração pelo diafragma, porque ele é o principal músculo da da respiração, porque eles são 2 cúpulas, porque eles também são fixados lá na lombar, então se eles estão com uma, eh, com trabalho, eles não estão fazendo o trabalho deles normalmente, eficiente, eles vão contraturar e vão dar dor nas costas, porque o diafragma, ele além de ser essa cúpula que ele é fixado lá, a fáscia dele, então parte dele vem pelo anterior de coxa, isso é incrível, eu adoro. Passa pelo anterior de coxa, tudo bilateralmente, né, porque eles são 2 cúpulas, passa pelo anterior de coxa, pelo posterior lá no joelho, e ele se fixa lá no pé. Não tem noção, tudo através de fáscias. Por isso que no método da massoterapia podal, há a
a prática de você avaliar e saber da onde vem a dor, porque imagina que toda aquela ansiedade, ela pode ser desativada mexendo lá no pé, porque parte do diafragma, ele tá fixado lá no pé. E isso foi um livro que eu li de um anatomista ele era muito famoso, de 1800 e pouco, o anatomista Vesalius. Então, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Então, ele fazia todos os desenhos dele, porque ele fazia a dissecação de cadáver. Eu achei incrível aquilo, porque nós somos interligados e sabendo disso, você pode desativar uma emoção ou um sentimento lá no pé. E a gente não está nem falando que o pé, ele é um microsistema que tem pontos de acupuntura, a gente não está nem falando disso, a gente está falando de fáscias. É incrível isso, não é? Eu acho incrível. Então, se você sabe tratar o paciente, o cliente ansioso, você vai fidelizar, você vai deixar ele satisfeito logo no primeiro atendimento, porque você vai suprir uma necessidade que nem ele sabia. Ele vem te procurar por causa de dores, ele vai ter dor na cervical, e tem manobras para isso, mas um ponto-chave seria a parte do diafragma e fazer uma vibrocompressão também, tudo no arcabouço torácico. Porque o arcabouço torácico, ele está na parte cardíaca, e se tu vibra aqui dentro, você vai vibrar também o coração, vai soltar emoções. Eu acho incrível isso, eu acho incrível. E olha só, e aí, o que eu gosto também, e gosto de falar sobre isso, que nesse ponto a gente tem que ter noções de óleos essenciais e óleos vegetais, mas é assim, pode ser noção mesmo, sabe? Porque um bom se aprofundar nos óleos essenciais é você entrar na alma da planta, porque até meu óleo essencial de lavanda, eu comprei aqui e sabia que eles vêm desse jeito aqui, com conta-gotas, que para mim é uma novidade, porque antes de eu sair lá do Brasil, ele vinha só naquele conta-gotas que eu tinha problemas até. E pasmem, ele na caixa, ele fala que você pode tomar de 1 a 2 gotas na água, que é o que eu estou fazendo agora, as gotinhas de lavanda para acalmar. Então, no caso da ansiedade, também você pode fazer isso. Você pode fazer isso para você, porque olha, aqui dentro existe a alma da planta, né? A alma da planta está aqui. Enfim, queria falar isso, mas assim, o conhecimento dos óleos essenciais, ele te ajuda, porque antes de tudo, a gente deve avaliar o nosso cliente, fazer a avaliação palpatória, que eu venho falando bastante, muitas vezes. A avaliação palpatória te leva a um rumo. E esse conhecimento dos óleos essenciais, junto com a parte da avaliação palpatória, você vai dar o rumo mais certeiro ainda. Como eu falei, é isso aqui, a lavanda, o hortelã, que o hortelã, ele não sai, ele não fica muito longe de mim, porque ele me ajuda na dor de cabeça, e isso também a gente pode transferir para o nosso cliente, tá? Ah, chegou um cliente, e assim, ó, eu tô naquela situação de que você não tá bem plenamente para atender ele. Então, você pode colocar uma gotinha de uma gotinha de hortelã-pimenta aqui, ó, bem em cima da tua testa, para você ficar bem, para você atender bem, né? E hoje a gente está falando de ansiedade, eu sempre acabo indo um pouquinho mais, porque quando a gente fala em ansiedade,
todos os nossos clientes devem ser tratados da melhor forma possível para que a gente possa fazer com que eles fiquem satisfeitos logo no primeiro atendimento. E se você usa uma boa manobra junto com a parte do óleo essencial, você certamente vai deixar ele, com certeza, satisfeito, né? Então, se você olha ele de uma forma holística, ele chegou com ansiedade, mas ele não sabe que a ansiedade está dando dor na cervical, ele não sabe que todo o arcabouço torácico dele está contraturado, e com isso, você tendo esse conhecimento, você faz uma vibrocompressão aqui, você já abre o peito, já entra mais oxigênio para dentro do pulmão. Ele já sabe que ele está diferente, mas ele não sabe o que está acontecendo. Sabe? Isso muitas vezes aconteceu comigo e é uma reação que eu adoro, porque você traz a vida da pessoa de volta. E a gente tem que também trazer a nossa vida. Por isso que o método da massoterapia podal, ele é um método que foi feito para melhorar a condição do massoterapeuta. Porque ninguém merece trabalhar com dor. Não, chega de dor de trabalhar com dor. Porque você utiliza o próprio peso do teu corpo para fazer manobras específicas.